Começar conversando com você sobre um episódio dos mais marcantes da mitologia grega. É a história de Prometeus. Na lenda de Prometeus, ele se compadece da humanidade, porque a humanidade não tem fogo. E por não ter fogo, tem medo da escuridão. E no frio não tem o conforto necessário. E ele então, compadecido da humanidade, resolve apanhar o fogo dos deuses e presentear os homens. Mas ao fazer isso, ele ofende o mais importante e poderoso Deus, segundo a mitologia, Zeus, que fica tão furioso que acorrenta Prometeus numa rocha no mar Adriático, para que ele seja torturado durante o dia com calor, com sede, e à noite com o frio. Mas Zeus considerou que essa punição ainda era pequena, e colocou um abutre que comia todos os dias o fígado de Prometeus. Num dia ele devorava o fígado, no dia seguinte o fígado era reconstituído apenas para ser devorado novamente. Talvez seja daí que vem a expressão: vocês estão comendo meu fígado? A mensagem da mitologia era muito clara. Qualquer divindade que decidisse ajudar os seres humanos seria severamente punida. Mas o paganismo acreditava nisso, nesse panteão de deuses. E para conseguir o favor de algum desses deuses, eles faziam longas orações, porque era preciso persuadir e convencer algum ser divino a correr o risco para trazer auxílio necessário. Do outro lado da história, nós temos o povo de Israel, os judeus, que receberam os oráculos divinos, as promessas de Deus, as alianças, mas que com o passar dos anos reduziram a sua espiritualidade em um grande teatro. Eles apenas participavam das suas ações litúrgicas, culticas, como uma forma de redenção social. Eu explico. Alguém que não era bem-sucedido, alguém que do lado de fora, nas suas negociações, no seu dia a dia, vivia lá na lona, encontrava na experiência da sinagoga uma oportunidade de autoafirmação. E por isso, as suas orações eram ocas, vazias. Oravam e praticavam ações e ritos religiosos apenas como um desfile social, para serem vistos pelos homens. Até mesmo nas praças públicas faziam isso. O que diria Deus se visitasse a terra? O que diria Deus dessa teatralização da fé e dessa paganização da fé? O que diria Deus? Bem, o evangelista Mateus, no ano 50, registra no seu evangelho uma mensagem inspirada pelo próprio Deus, contando como Deus visitou essa terra e o que disse Deus sobre essas coisas. Mateus, um judeu, abre o seu evangelho de uma maneira que nenhum de nós faríamos. O primeiro capítulo do evangelho de Mateus é uma genealogia. Genealogia para nós seria muito parecido com algo como uma lista telefônica. Os mais jovens nem sabem direito o que é uma lista telefônica.
Eu perguntei para minha filha hoje, você sabe o que é uma lista telefônica? Ela disse, sei. Você já viu uma lista telefônica? Ela disse, eu acho que já. É mais ou menos o que nós encontramos no primeiro capítulo, porque nessa época de WhatsApp, de Google, quem precisa de lista telefônica? Mas ele começa escrevendo no primeiro capítulo e diz, livro da genealogia de Jesus, filho de Abraão. Afinal de contas, existia uma promessa para Abraão, que um descendente seu abençoaria todas as nações da terra. Ele continua. Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Existia uma promessa para Davi de que o seu trono, o seu reino jamais teria fim. E Mateus nos apresenta Jesus como sendo o cumprimento de todas as profecias veterotestamentárias. É Ele, é Jesus. Mas ele vai além. E nos diz algo que talvez o judeu não esperava e não imaginava. Que Jesus não era apenas o Messias prometido, mas que Jesus era o Filho de Deus em carne. E ele nos conta como, por meio de um modo tão sobrenatural, a concepção virginal em Maria gerou o Filho de Deus. E por ocasião do batismo de Jesus, já adulto, uma voz rasga os céus e diz, o próprio Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho muita alegria. Mateus organiza o seu evangelho não cronologicamente, mas ele organiza o seu evangelho com 6 discursos de Jesus. E talvez o mais famoso seja o conhecido Sermão do Monte, uma espécie de sermão feito na ABK, sobe com a gente, alguma coisa assim. Nesse sermão, Jesus apresenta as expectativas de que ele, Deus em carne e Messias prometido, quais as expectativas que ele tem para com os seus súditos. E dentre vários ensinamentos importantes, há um em particular que nós encontramos e quero destacar nessa noite, em que Jesus desconstrói a paganização da fé e a teatralização da fé. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Primeiro evangelho, né? Mateus. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: e quando orares, não sereis como os artistas. É a palavra para hipócrita. Vocês não vão ser como os artistas, como os hipócritas. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Ora, abre parêntese, se o desejo de alguém é apenas teatralizar a sua fé, a fim de ser notado por alguém, a fim de receber a compensação das suas angústias e dos seus fracassos sociais, uma vez que tenha feito isso, já recebeu o que os homens podem oferecer. Jesus continua: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará.
E orando não useis de vãs repetições como os gentios, os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, um conector, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Até aqui é o suficiente, porque se eu entrar no 15, eu vou ter que falar de perdão preveniente, e nós não temos tempo para tratar disso hoje. Nesses versículos nós notamos que Jesus enfatiza um profundo contraste entre a paganização da fé e a teatralização da fé. Conseguimos entender o desespero de um pagão, de um gentio, que acredita num panteão de deuses e não sabe qual Deus está a seu favor e qual Deus está contra ele. E sabendo ainda dos conflitos desses deuses cheios de caprichos no Monte Olimpo, ele precisava de alguma maneira convencer algum Deus em seu favor. E como faziam isso? Faziam isso verborragicamente, repetindo e falando a mesma coisa. Nós vemos isso não só nos dias de Jesus, mas vemos isso no Antigo Testamento. Quando os profetas de Baal clamavam e clamavam na expectativa de que pudessem receber algum socorro, nada. Vemos isso acontecer depois de Jesus no livro de Atos, quando clamavam na cidade de Éfeso a Diana, e clamavam e nada. Porque todos aqueles deuses nada mais eram do que uma projeção imaginária dos homens, incapazes de trazer qualquer solução ou resposta. Jesus disse: não façam isso. Eu tenho um outro caminho para vocês. Veja, a oração do Pai Nosso deve durar aproximadamente 30 segundos para ser feita. Em contraste com as longas, incansáveis orações repetidas ao vento. Jesus disse: não. O Deus que eu estou apresentando a vocês é outro. Não é assim. E por outro lado, os judeus. Se por um lado a paganização da fé estava ali entre os não-judeus, do outro, a teatralização da fé. Já não oravam para Deus, já não falavam com Deus, mas apenas usavam como um recurso social para autoprojeção. Dois episódios curiosos que eu acho interessante compartilhar nessa noite. Um é de um evangelista que, quando visitou a Inglaterra, um evangelista norte-americano, e ele foi pregar em uma grande tenda, que eles chamavam tendas de avivamentos na época, eram tendas evangelísticas, e uma pessoa naquela noite decidiu participar do culto, um irmão chamado Wilfred Grenfell, que se tornou um grande missionário, era um médico. E quando ele entrou naquele momento do culto, pediram que o irmão que estava ali no meio fizesse oração. E o irmão começou a orar por cada continente, por cada problema, por cada crise econômica, por cada enfermidade, e ele não parava, e não parava. E esse visitante, o Wilfred, disse: eu vou embora daqui,
eu vou embora. E levantou quando ele estava saindo. O evangelista disse: queridos, enquanto o nosso irmão prossegue em oração, nós vamos cantar um hino. E aí o Wilfred falou: opa, tem alguém com bom senso nesse lugar. Eu vou sentar e vou ouvir o que ele tem a dizer. E você sabe que ficando e ouvindo, ele recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador naquela noite. Por outro lado, quando nós olhamos, Jesus diz assim que não é necessário essa atitude verborrágica de ficar tentando convencer Deus e torcer o braço de Deus, porque Deus, que é nosso Pai, nesses versículos, Jesus chama Deus de Pai pelo menos 6 vezes. Ele diz: o seu Pai sabe o que você necessita antes de você pedir. É claro que isso levanta uma pergunta. Bom, se ele sabe antes de eu pedir, por que pedir? Porque quando pedimos a Deus, nós nos conformamos com a vontade de Deus. E nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Reconhecemos a sua grandeza e a nossa pequenez. É como um filho arrogante, que o pai vê que ele precisa de ajuda. Mas se o filho não pede ajuda, é melhor esperar. Um grande exemplo foi uma jovenzinha que estava estudando violino. O pai dela era um exímio violinista. E a menina, ao invés de estudar com o pai, foi estudar fora, com um violinista de 2ª categoria. Aí perguntaram assim: por que você não ensina a sua filha a tocar o violino? Ele disse: porque ela ainda não está pronta para estudar violino comigo. Porque o dia que ela estiver pronta para estudar violino comigo, ela vai me pedir. Percebem? Deus sabe. Mas Deus deseja que o nosso coração esteja aberto na presença dEle, que expressemos as nossas necessidades, porque aí estamos prontos. Deus Pai, Deus é Pai. Eu tenho uma pergunta para vocês nesse ponto. Será que no Antigo Testamento o povo de Israel chamava Deus de Pai? O que vocês acham? É uma pergunta retórica, você não precisa levantar a mão e falar: só uma pergunta retórica. O que vocês acham? Bom, o Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai. Em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 6, nós lemos assim, é uma oração de Moisés: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco, ignorante, não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Em Isaías capítulo 63, versículo 16, nós lemos: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu é o Senhor, o nosso Pai, o nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Qual é a diferença então entre aquilo que Jesus está fazendo nas páginas do Novo Testamento com aquilo que encontramos nas páginas do Antigo Testamento? Qual é a diferença entre o que Jesus está fazendo no Novo Testamento com aquilo que está presente no Antigo Testamento? Está comigo aí, diga amém. A diferença é a seguinte: no Antigo Testamento, chamar Deus de Pai é apenas uma metáfora. É dizer assim: Deus é como um pai. Deus é igual um pai. Mas quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, Jesus nos traz uma revelação substancial de quem é Deus. Deus não é como um pai, Deus não é um pai, Deus é o Pai. E a partir disso, dessa revelação, porque veja, Jesus é o Filho de Deus, logo Ele é eternamente o Filho de Deus, e portanto Deus é eternamente o Pai Celestial. E para nós, não é uma opção, não é uma alternativa, é crucial entender
a paternidade de Deus, porque se não entendermos a paternidade de Deus, não entenderemos Deus. Deus é o Pai. Agora, no Novo Testamento também, Deus não é apenas, a ideia é que Ele não é primeiramente o Pai de Israel, ou o Pai de Abraão, porque a ideia não é o equivalente da criação, ou da eleição do povo de Israel. Deus é primeiramente, no Novo Testamento, o Pai de Jesus. Está comigo, hein? Deus é no Novo Testamento, primeiro, o Pai de Jesus. Para que alguém se torne filho do Pai de Jesus, precisa entrar em relacionamento com o Filho, Jesus. Me permita uma experiência. Quando eu ainda era um garoto, perto de casa morava um menino. O nome dele era Silvio. As pessoas não sabiam quem era o pai do Silvio. Ele vivia a maior parte do tempo jogado na rua, o dia inteiro. E eu fiz amizade com o Silvio. Nós jogávamos bola de vez em quando. E dessa amizade o Silvio passou a vir até a minha casa algumas vezes. E almoçava na minha casa. E depois tomava café na minha casa. E algumas vezes o Silvio dormia na minha casa. O Silvio vivia uma situação de tamanho desprezo e abandono que chamavam ele, e seria cômico se não fosse trágico, chamavam ele de contrabando. Porque não sabiam quem era o pai. Contrabando, era assim que chamavam ele. Um dia os meus pais sentaram comigo em casa, eles disseram: Leandro, nós temos visto a sua amizade com o Silvio. E nós estamos considerando adotar o Silvio. E fazer do Silvio nosso filho. E fazer do Silvio teu irmão. E eu gostei da ideia. Infelizmente, por uma série de razões, isso não aconteceu. E o Silvio continuou largado, conhecido como contrabando. Guardadas as proporções, as limitações da minha analogia, eu e você éramos contrabando no universo. Eu e você não tínhamos esperança nesse universo. Largados, angustiados, sem expectativa, sem propósito. Mas Jesus, o Filho de Deus, nos levou para a casa de Deus. E Deus nos aceitou como filhos. Nos pôs na sua mesa, na sua cama, na sua casa. Nos deu nome. Você não é um contrabando jogado no universo. Você é filho de Deus. E por isso, Jesus disse: deixe de lado a paganização. Você não tem que ficar tentando torcer o braço de Deus para convencer a Deus. Porque Deus, se você está em Jesus, não está contra você. Se você está em Jesus, Deus é por você. E Jesus disse: deixe de lado a teatralização, você não precisa impressionar ninguém. Porque é na cruz de Cristo que Deus aceita você. Aceitos, livres, em Cristo Jesus. E o que nós encontramos? Por isso Jesus diz assim: portanto, quando vocês forem orar, diga: Pai nosso que estás nos céus. É interessante que Jesus diz assim, no contexto dessa passagem: entra no teu quarto e fecha a porta. Perceberam que é uma oração privativa. Mas apesar de ser uma oração privativa, quando você clama a Deus como seu pai, isso presume que você tem uma família, que você tem irmãos. E por isso você não diz Pai meu, mesmo orando sozinho, você diz Pai nosso. Quer dizer que as minhas orações, os meus pedidos e a minha proximidade de Deus não é mais egoísta. Eu não quero só o que é bom para mim, eu quero aquilo que é bom para nós, para a família de Deus. E nesse texto, meus queridos, nós encontramos, vai ser muito rápido aqui, porque o horário é cruel demais.
Nós encontramos 6 pedidos nessa oração. Eu vou apenas mencioná-los rapidamente. Os 3 primeiros pedidos dizem respeito a Deus, não a nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. São 3 pedidos. Primeiro, reverência. Segundo, fidelidade. Terceiro, obediência. Se eu fosse resumir essas 3 palavras, isso significa que no meu dia a dia, eu desejo que Deus use a minha vida para a sua glória. Eu desejo que as decisões que eu vou tomar no meu dia a dia não arranhem a reputação do meu Pai Celestial, mas pelo contrário, que mostre aos homens quão glorioso e maravilhoso é o meu Pai Celestial. As minhas escolhas, então, vão ser moldadas por esse desejo sincero de que Deus possa manifestar a sua beleza através das minhas ações. E depois, são 3 pedidos que dizem respeito às nossas necessidades. E veja quão suficiente é Deus. Nessa oração, Deus cobre, uma oração que dura 30 segundos para ser feita. Ele cobre todas as nossas necessidades no tempo e no espaço. Passado, presente e futuro. Veja só. Pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Os desafios que eu tenho hoje, que eu tenho agora, Deus, o meu Pai, é suficiente para me socorrer. Mas Deus também é suficiente para atender os meus erros. Eu não me lembro se foi o Vivaldo que estava falando aqui de pisar na bola. Acho que foi você mesmo. Pisar na bola, pecar, errar é passado. Alguns de nós nos sentimos vítimas, sendo caçados pelos nossos erros de ontem. Mas o texto diz assim: perdoa as nossas dívidas, é o passado. O Pai Celestial é suficiente para resolver o seu passado. E não nos deixes cair em tentação, é amanhã, é o futuro. Veja, Deus é suficiente para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro. O Pai Celestial, e nós nos prendemos em pequenos deuses. Achamos que é o quanto dinheiro temos, ou a marca de roupa que usamos, ou o carro que dirigimos, ou o lugar que frequentamos, ou pior ainda, quando buscamos misticamente outras forças sobrenaturais que não podem nos socorrer. O Pai Celestial é suficiente para você. Você não é um contrabando no universo, você é um filho de Deus. Pai nosso. Quando nós consideramos isso, nós podemos ter absoluta certeza de que quem está do lado de Deus está no lado da maioria. Eu explico. Se for só você, mais Deus, fique em paz. Fique em paz. Você está do lado da maioria. Quais são as suas angústias nessa noite? Quais são os seus desafios nessa noite? Você tem um Pai Celestial. A natureza dele é ser assim. Ele não é um pai, ele é o Pai. Nenhum pai nessa terra, nada disso de modo psicanalítico, fazer projeções de Deus. Ah, Deus é como meu pai. Não, 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 não. Deus não é como meu pai, não é como seu pai. Deus é muito acima de todos os pais. Ele é tão extraordinário que os pais da terra se empalidecem diante dele. Ele é tão maravilhoso. Você precisa dele. Quando nós entendemos isso, é tão crucial entender isso na nossa teologia. No Antigo Testamento eles oravam a Yahvé, que era o Deus da aliança. Mas Jesus nos aproxima ainda mais de Deus, dizendo: Ele não é apenas eu sou o que mostrarei ser, mas eu sou seu Pai, seu Pai, seu Pai, seu Pai, seu Pai, seu Pai, seu Pai. Eu quero encerrar essa nossa conversa nessa noite, compartilhando uma história que foi escrita por William Barclay.
em que ele conta que um menino foi num culto com o pai. E durante o culto, o menino sentadinho ali do lado do pai, o pastor não parava de pregar e o menino começou a ficar com sono. E começou a pescar, cochilar, pescando. E quem nunca pescou num culto, que atire a primeira pedra. Eu sempre gostei das pregações. Por exemplo, eu ia no culto, desde a minha conversão na adolescência, e levava uma caneta para eu ficar anotando a pregação. E quantas vezes a caneta não virava uma varinha de pesca? Quem nunca pescou, que atire a primeira pedra. O garotinho começou a pescar, sonolento. E meio sonolento ali, ele vê que o pai mexe o braço. Ele tomou um susto, porque achou que o pai ia dar um corretivo nele ali. Mas o pai colocou o braço nos ombros do filho, trouxe ele para perto. E quando o garotinho continuou sonolento, o pai pegou ele no colo. E ele dormiu nos braços do pai. Aquele garotinho disse assim: depois daquele dia, a palavra pai teve um significado todo novo para mim. Deus nos abraça na graça manifesta na cruz de Cristo. Ele traz você para perto, Ele embala você, Ele dá o descanso que você precisa, Ele alimenta você, Ele sustenta você, Ele revigora você. Quando desfrutarmos e entendemos isso, meus queridos, quando desfrutarmos e entendemos isso, viveremos a vida que devemos viver, porque nós não somos contrabando no universo, nós somos filhos